Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exercício completo com o Tidyverse com dados reais do Twitter. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Os dados do Twitter podem ser capturados da internet utilizando uma biblioteca chamada RTweet ou RTweet, mas ela exige um pouco mais de complexidade e eu não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar no vídeo futuro, só um vídeo sobre essa biblioteca. Mas eu já fiz essa captura e salvei num arquivo CSV. Esse arquivo CSV você pode baixar no meu GitHub, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí você consegue, com o arquivo, fazer o exercício aí na sua casa. Esse conjunto de dados, basicamente, são os últimos 3.000 tweets que foram publicados pela conta UOL Notícias. E eles foram capturados no dia 4 de outubro de 2020, o dia que eu estou postando esse vídeo. E depois disso, depois que eu capturei, eu só salvei eles num arquivo CSV. A gente já viu como carregar um arquivo CSV, você pode clicar no link aqui se você ainda não viu. Então eu vou começar carregando esses dados, eu criei um objeto chamado wall e vou carregar o arquivo CSV e utilizando a função fileChoose só para facilitar o caminho. Feito isso, eu vou abrir aqui o arquivo bem rapidamente só para mostrar que ele é um arquivo simplificado, eu selecionei apenas as colunas que a gente vai utilizar. Mas basicamente a primeira coluna ele tem uma numeração que indica qual é o ID único desse tweet, a data em que ele foi criado, qual foi a conta que criou esse tweet, nesse caso o UOL Notícias, porque a gente fez um filtro só para os tweets do UOL Notícias, qual é o texto do tweet, qual é o aplicativo em que esse tweet foi postado, se ele foi postado nativamente no Twitter, por exemplo, no website ou no aplicativo do celular, ou se ele utilizou um aplicativo terceiro, como o Zapier, por exemplo, aqui. Em seguida eu tenho uma coluna que mostra o número de caracteres desse tweet, então, não sei se vocês lembram, mas o Twitter ele limita o tamanho dos tweets até 280 caracteres. Então aqui ele vai contar quantos caracteres tem cada um dos tweets, quantos likes esses tweets tiveram, que é essa coluna Favorite Count, e quantos retweets, quantos compartilhamentos esse tweet teve, né, no Retweet Count. Então essa é a nossa base de dados. Eu vou carregar o pacote Tidyverse e eu gosto também, antes de fazer qualquer análise de dados, rodar uma descritiva para eu ver se os dados são completos e fazer uma avaliação de qualidade. Eu uso a biblioteca Skimmer e eu já falei sobre essa biblioteca também. Se você quiser, clica aqui no link para ver esse vídeo. Então eu vou carregar a biblioteca Skimmer e rodar o Skim nesse conjunto de dados. Então só um geral aqui em relação a esse conjunto de dados, eu tenho aqui os últimos 3.000 tweets, então eu tenho 3.000 linhas, 8 colunas, 4 colunas são do tipo texto, 4 colunas são do tipo numérico. As variáveis do tipo texto que ele identificou aqui foram a data de criação, o nome do usuário, o texto e a fonte. A data de criação ele foi classificado como texto porque ela não foi tratada ainda como data, ou datetime, que é data junto com o tempo. Então por isso que ele ainda classificou como texto. Todos esses campos são completos, não tem nenhum valor faltante. O número mínimo, máximo, quantos estão vazios, quantos únicos e quais são apenas um campo em branco, né, um white space. Então me parece tudo certo aqui. Em relação às demais variáveis, então o status ID, que é aquela identificação única, ele identificou como um número, ele até calcula a média, desvio padrão, mas ele é um número de identificação, não faz muito sentido a gente calcular essas métricas, né, em relação a ele. Aí tem aqui as variáveis que são realmente importantes para nós. O tamanho, o comprimento de caracteres, também. Só um detalhe, todos aqui também estão completos, né? Então todos os dados estão presentes, a gente não precisa fazer nenhum tratamento em relação a dados faltantes. Então aqui eu tenho as estatísticas do comprimento dos tweets em número de caracteres, o número de likes e o número de retweets. Aqui no meu histograma eu posso ver que tem algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, tanto para o tamanho como para o número de likes e retweets, normalmente eu tenho mais tweets com valores menores. Você pode ver que tem uma barra alta aqui no começo do histograma, significa que eu tenho uma distribuição decrescente. Aí. Eu coloquei algumas perguntas aqui que a gente vai utilizar então toda a biblioteca Tidyverse, as funções que a gente já viu dentro dessa playlist.
Se você não conhece ainda as funções e chegou nesse vídeo novo no canal, clica aqui para acompanhar desde o primeiro. Eu vou responder essas perguntas fazendo análise utilizando essa biblioteca e as funções que a gente viu. Então a primeira pergunta é: quais ferramentas, e aqui a gente usa a coluna Source, o UOL Notícias está utilizando e com qual frequência? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar primeiro um group by, porque eu quero agrupar essa estatística por source, que é a minha coluna que indica a ferramenta, e então eu vou resumir esse conjunto de dados por grupo, por source. E nesse caso eu quero simplesmente contar o número de tweets. Então eu vou criar uma coluna chamada número tweets e utilizar a função n, que a gente já viu aqui também. Então, executando isso, eu consigo ver aqui cada uma das fontes, né, que foram utilizadas pelo UOL Notícias e o número de tweets. Então eu tenho o TweetDeck, o Twitter Media Studio, Twitter Web App, Twitter Web Client e o Zapier. Aqui você consegue ver que a ferramenta mais utilizada foi o Zapier, né, com 2.713 tweets de todos os 3.000. Vamos para o próximo. Do exercício acima, qual a frequência relativa de cada ferramenta? Agora começa a ficar mais interessante. Então, a frequência relativa eu consigo se eu dividir cada uma dessas linhas pelo total, né? O meu total é 3.000. Mas vamos supor que eu não soubesse o total, eu quero simplificar o total. Como eu faria isso? Então, eu vou partir desse primeiro exercício, vou copiar ele, e tudo que a gente precisa agora é criar um mutate. Por quê? Porque eu vou criar uma nova coluna, e essa coluna vai ser um cálculo baseado nessas linhas. E eu quero manter essas linhas, eu não vou resumir essas linhas num único valor, então não é um summarize que eu tenho que utilizar. Eu vou simplesmente criar uma nova coluna, que em vez de mostrar o número 2, por exemplo, para a primeira linha, eu vou mostrar quanto que 2 é em termos percentuais em relação a 3.000. Então, eu vou chamar essa coluna de número tweets PCT, de número tweets percentuais, e para calcular isso, eu vou ter que utilizar o número tweets e dividir, e agora vem o pulo do gato, pela soma dessa coluna, porque essa soma ela vai me dar o total de tweets, certo? Porque isso aqui é a frequência de cada um deles. Então, se eu calcular a soma do número tweets, ele vai me dar, então, ele vai dividir cada uma das linhas pela soma, que vai ser sempre a mesma, que é 3.000. E para dar em percentual, eu simplesmente multiplico por 100. Então, vou executar aqui, né? E aqui eu tenho os percentuais agora, olha que beleza. Então, o Zapier, que é a ferramenta mais utilizada, ela foi utilizada em 90% dos tweets. Então, realmente é um outlier, é um ponto bem discrepante. O uso do UOL Notícias é bem pesado nesta ferramenta. Então vamos para a próxima pergunta. Qual a média de likes de todos os tweets e qual a média de retweets? Então nesse caso eu quero resumir o conjunto de dados em um valor só, né? Uma linha só. Nesse caso eu vou ter dois valores, o número de likes e o número de retweets. Então para isso eu preciso simplesmente utilizar o summarize. Eu não estou agrupando por nada, né? Porque eu vou resumir numa linha só. Então, primeiro eu vou criar uma coluna chamada média likes, onde eu vou calcular a média utilizando a função min, e esse é o nome da coluna de likes, né? Favorite count. E aí eu já vou calcular a segunda coluna, que é a média retweets. E vou utilizar a função min novamente, só que agora a coluna é retweet count. Feito isso, vou rodar, e aí eu vejo que dentre os 3.000 tweets, a média de likes deles é de 132 likes e a média de retweets é de 21. Então aqui eu já consigo ter uma ideia. Por exemplo, o time de social media do UOL, eles podem ver que se um tweet tem mais de 132 likes, significa que ele já está performando acima da média. E se ele tem mais do que 21 retweets, quer dizer que esses tweets eles estão já também performando acima da média. Então, a média ela ajuda a entender um pouco mais o que pode estar funcionando ou não, e você usar como um benchmark, como um valor de parâmetro, né? Próxima pergunta, quantos tweets possuem mais de 1.000 likes? Né? Essa aqui é uma pergunta interessante. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é filtrar apenas os tweets que têm mais de 1.000 likes e depois eu preciso contá-los, né, utilizando o summarize.
Então eu vou começar usando o filtro, né? E eu tenho o número de likes na coluna Favorite Count, e eu quero filtrar apenas os tweets que possuam mais de 1000 likes, então Favorite Count maior que 1000. Então eu entro com um pipe novamente, e agora eu preciso contar, né, o total. Então eu vou usar um summarize e calcular novamente o número de tweets, que a gente já viu ali em cima, utilizando a função n. Feito isso, eu descobri aqui que dos 3.000 tweets do UOL, apenas 71 tiveram mais do que 1000 likes. Já é mais um parâmetro interessante. Agora uma outra pergunta, quais foram os 3 tweets com mais retweets? Retorne apenas screen name, que é o nome do usuário, text, que é o texto, e o número de retweets. Para realizar isso aqui, a gente precisa primeiro ordenar nossa base de dados do valor maior para o menor em retweet count, número de retweets, e aí utilizar o slice para filtrar apenas os 3 mais. Porém, eu tenho várias colunas e eu só quero retornar 3, que é o screen name, o texto e o número de retweets, então eu vou ter que usar um select. Então vamos lá, então primeiro eu vou utilizar o arrange para ordenar o meu conjunto de dados, e eu quero ordenar ele de forma decrescente, do maior para o menor, então eu uso a função desc e coloco o retweet count aqui. Então isso já reordena o meu conjunto de dados. Em seguida, eu quero retornar apenas os 3 mais. Então eu uso a função sliceHead e especifico que eu quero que ele retorne apenas 3 registros aqui. Então, feito isso, eu já estou quase o exercício completo. Agora eu preciso ainda utilizar o select para voltar a apenas 3 colunas, que são o screen name, que é o nome do usuário, o text, que é o conteúdo, e o retweet count. E por que eu coloquei isso? Por que retornar só esses 3? Porque eu quero conseguir ler o tweet e entender quem foi que postou. Nesse caso, como a gente selecionou todos do UOL, quem postou foram todos do UOL Notícias, né? Screen name, UOL Notícias. Mas aí agora, como eu tenho só 3 colunas e um grande espaço aqui, eu consigo ver o conteúdo completo do tweet. Então, por exemplo, o tweet que teve maior número de retweets, teve 2.171 retweets, e foi o tweet seguinte: ninguém quer ver de perto a morte que o fogo traz para o Pantanal. Eu vi. O link da notícia, provavelmente, porque é para isso que o UOL utiliza o Twitter, para divulgar as notícias do portal. Depois a segunda foi: o governo usa dados na gestão do PT para se defender de críticas da França. E o terceiro: candidata negra foi rejeitada em cota de concurso por ser bonita. Então aqui é muito interessante, você consegue já ter uma ideia de que tipo de conteúdo está criando mais engajamento no Twitter do UOL Notícias. Vamos para o próximo, é bem parecido, mas em vez de retornar os 3 tweets com mais retweets, eu quero retornar os 3 tweets com mais likes. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui, porque a lógica é a mesma. A única coisa é que eu vou mudar o retweet count para favorite count, que mostra o número de likes. E eu vou fazer isso tanto para o comando arrange quanto para o select. Então, executando isso, ele vai e retorna. O terceiro lugar aqui ele subiu, foi para o segundo em número de likes, e o terceiro é uma notícia política que fala: a Polícia Federal quer intimar Boulos por críticas a Bolsonaro nas redes sociais. E aqui o número de likes de cada um deles. Então, bem interessante também, você consegue ver que tipo de conteúdo gera mais engajamento. Agora, esse é o último que a gente vai fazer. Qual a distribuição do comprimento de tweets, né? Então a gente tem essa coluna que mostra quantos caracteres tem o tweet. Calcule a frequência em intervalos de 20 e 20. E lembre-se, o total de caracteres do Twitter é 280. Vamos lá. Então, para isso, primeiramente eu preciso criar esses intervalos, né? Antes de calcular quantos tweets tem em cada intervalo. Então, eu vou começar com o mutate, para a gente criar esses intervalos, né? Eu vou chamar a coluna de intervalo. E para criar essa coluna de intervalo, eu utilizo uma combinação de 2 funções. A função cut, que vai cortar os meus valores dentro desses intervalos, e a função sec, que é a função que eu vou especificar quais são esses intervalos, né? A gente já viu isso num vídeo anterior. Então eu vou utilizar o cut, a coluna que eu vou quebrar em intervalos é a display text width, que é o tamanho em caracteres, e aí sim, o próximo parâmetro da função cut
são os intervalos que eu quero que ele especifique. Então eu vou utilizar a função sec, indo de 0 a 280, que é o meu máximo, com o passo de 20 em 20. Feito isso, eu vou, então, agrupar meu conjunto de dados por intervalos e, em seguida, calcular qual é a frequência. Então, muito semelhante ao que a gente fez num dos exercícios anteriores. Então, eu vou group by intervalo, e aí eu utilizo o summarize para simplesmente calcular o meu número de tweets. Vou executar. E aqui eu tenho, então, todos os intervalos, cada um dos intervalos, então, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, assim sucessivamente, e o número de tweets em cada um desses intervalos. E olha que coisa interessante, o intervalo entre 80 e 100 é o intervalo com mais tweets do UOL, então eles costumam deixar o conteúdo desses tweets dentro desse intervalo, de 80 a 100 caracteres. Esse foi o vídeo com exemplos completos do pacote Tidyverse utilizando base de dados do Twitter, então é um caso real. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se isso te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais. Tchau!